Siga-me nas redes sociais. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram e eu estou também no YouTube. Não esqueça, em cada uma dessas redes sociais, você precisa dar um like, você precisa seguir, você precisa se inscrever, por exemplo, como é o canal do YouTube. E assim você vai nos ajudando a promover o Evangelho e palavras que edificam e transformam vidas. Que Deus te abençoe. Beijo. É o pastor Benhur Lopes. Vamos dar um aplauso a Jesus, por favor, meu companheiro. Se sinta como se estivesse lá em Toronto, viu? Glória a Deus. Bem-vindo. Aleluia. Deus abençoe. Mais alguém? Oh, agora vai. Deus abençoe a todos, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Feliz por estar aqui. Foi o Senhor quem fez isso. A agenda de Deus é uma agenda sempre surpreendente. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, deste ministério, do pastor Alexandre, pastor Elaine de Jesus, e por poder, pelo menos por esses últimos anos, esses últimos 4 anos de Toronto, em Canadá, acompanharmos um pouco daquilo que já era entendido, do que já estava sendo liberado de Deus na vida do pastor Alexandre, uma justa colheita pelos anos de fidelidade, de seriedade, de responsabilidade com o reino de Deus. Então que Deus abençoe pastor Alexandre, pastor Elaine de Jesus, pelo crescimento exponencial, pela referência apostólica que essa casa se tornou. Nem sempre quem frequenta a casa tem a ideia da dimensão que a casa tomou. Então hoje o mundo quer ouvir, e muitos que vêm de lá para cá, que vêm de longe, de outros países ou até do Brasil, vêm por causa desse manto profético que está liberado aqui nesta casa. Então nossa amizade de tantos anos, pastor Alexandre, obrigado pela oportunidade. Pastor Bel, obrigado por poder estar aqui, essa conexão com o pastor Hélio, com o pastor Costa Júnior. Eu estou indo atender um trabalho pela igreja do pastor Costa Júnior em Worcester, e deu certo de estarmos juntos aqui. Que Deus abençoe a todos. Eu queria ver o Moisés. Oh, Moisés, pô, vou te dar um abraço, um cheiro nesse menino lindo. Que Deus abençoe a mãe, de saúde, muitos anos. Glória a Deus. Deus abençoe, Moisés. Gente, vamos lá. Pastor Bel nos fez um pedido, e esse tipo de pedido, para quem pastoreia a igreja, é confortável, porque eu estou há 4 anos em Toronto, no Canadá. Pastor Alexandre citou o nosso pastor. Eu quero deixar registrado aqui o carinho que o pastor Wagner tem com esta igreja, especialmente com o pastor, com os pastores de vocês. Eu estou com o pastor Wagner da Costa há 4 anos, co-pastoreando uma linda igreja lá em Toronto, no Canadá. Deus tem sido bom conosco também. Pastor Wagner é uma cobertura que Deus estabeleceu no Canadá. Nós estamos com uma igreja maravilhosa. Quantos desejarem podem vir nos conhecer, sejam bem-vindos. E eu quero louvar a Deus pela vida dele. E tem sido 4 anos de discipulado pastoral prático, assim, muito bom para a minha vida. E eu louvo a Deus por tudo que eu pude absorver do pastor Wagner no dia a dia, no cuidado, no pastorado, no relacionamento com as pessoas. E então fica mais fácil. E o pastor Bel pediu que nós falássemos esta noite sobre culpa. E eu não sei se todos aqui conhecem o meu ministério. Eu tenho uma linha curiosa de tratar a Bíblia. E eu não sei o que é que você tem em mente quando você pensa em culpa, ou quando você está se sentindo culpado, ou quando alguma coisa lhe acusa ou lhe leva ao nível de autorrejeição. Eu acho que você vai se surpreender com o que você vai ouvir sobre culpa. Existem alguns conceitos comportamentais que, antes de Cristo, antes da nossa relação com Deus, têm um significado. Com Deus, outro significado completamente diferente. Antes, sem Deus,
nós éramos nivelados, ou a nossa base, ou a nossa medida, tinha a ver com que o mundo, com que o padrão do mundo, com que o estereotipo do mundo, com que a novela, a revista, o filme, que era imposto sobre nós. Quando você descobre Deus, alguns conceitos que ainda se reserva no direito de nos condicionar, humilhar, petrificar, engessar, deixar sem reação. Se você conheceu a Deus, se você vive uma nova vida, uma nova criatura, alguns conceitos deixam de ter o padrão que o mundo dá, ou que o significado ou que o mundo dá, e ganham outro significado. É nossa obrigação sermos espirituais, porque Deus é espírito. Carnais não discernem coisas espirituais. Então falar de coisas espirituais para carnais não faz muito sentido. E não ser espiritual é negar a natureza de Deus. Você tem ideia do que é você frequentar um espaço que o dono dele é espírito e você simplesmente nega essa relação espiritual com ele? Já começa aqui o problema. É diferente do que o mundo conceitua aí fora. Se você está num espaço que o dono do lugar é espírito e você se nega aos valores do espírito, oração, palavra, jejum, consagração, prefixos de Deus, pontos importantes na sua relação com Deus. Não ser espiritual é negar a natureza de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versículo 17, ele menciona dizendo que o justo vai viver pela fé, porque é de fé em fé, de glória em glória. A fé de ontem não move a fé de hoje. Para cada tempo uma revelação, para cada tempo uma movimentação de Deus. Se você pega no começo, tem gente que pega no começo e desfruta mais tempo, alguns no meio do caminho, mas ainda dá conta. Tem gente que não pega nunca. Mas a cada tempo nós temos um nível novo, uma revelação nova, uma etapa nova, uma movimentação nova de Deus. Então você tem que pegar de glória em glória, de fé em fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo 38, que é muito semelhante a Paulo, eu ainda acredito que é ele, mas tudo bem, sem discutir, ele é mais enfático quando ele diz o seguinte: o justo não só viverá pela fé, mas se o relacionamento dele com Deus não for pela fé, não haverá prazer nessa relação. Como é que você vai permanecer do lado de alguém que você não acredita ou que nega a sua natureza? Você vai ouvir basicamente assim: não dá para a gente continuar, a gente não fala a mesma língua. Então alguns conceitos, alguns traumas, algumas feridas, algumas noias, algumas coisas que nos perseguem, você tem que decidir de que lado você está. Porque se você está do lado de Deus, você é uma nova criatura. E se existe uma coisa que parece muito estranho, é no mínimo um sádico santo, é que Deus aprecia muito a nossa vulnerabilidade. Deus acha muito legal quando você não pode. Porque a gente tem a ideia fixa que a gente tem que poder sempre. Mas é interessante que Deus celebra muito a nossa vulnerabilidade. Vamos entender um pouquinho mais disso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Eu não sei quanto tempo eu tenho. 2 dias, 1 dia, 10 minutos. Uma semana, yes. Deus está falando aqui, pastor Alexandre. É alguma coisa. Mas vamos tentar, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número... Eu fiz algumas anotações agora à tarde, para não confiar só na minha memória, por respeito a vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ok? Vamos lá. Olha que coisa doida. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa semana eu estava conversando, já vou falando, aplicando e ministrando. Conversando, nós temos uma jovem lá em Toronto que canta muito, muito, Deus é com ela. E essa semana ela ligou e disse assim: pastor, essa semana eu estava debaixo de tanta treva, eram tantas trevas, era o pior dia da minha vida. E o Senhor ligou e disse assim: vem ministrar o louvor esta noite, porque Deus gosta muito de tirar trevas, ou de tirar de trevas luz. Quando você diz assim: por que nos momentos mais difíceis parece que Deus resolve contar comigo? Ele não só celebra a vulnerabilidade, como Ele sabe que as trevas que pode estar vindo sobre você, momento difícil, limitações, dificuldades, tribulação, não ditam quem você é. É por isso que existem duas palavras muito curiosas, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. No Antigo Testamento, do hebraico bara, chamou a existência o que não existia. No Novo Testamento, hayash, é quando o bara existe, mas aquilo que tem que se manifestar ainda não se manifestou. Então ele olha para o cego e diz: tem luz aí dentro, vê. Então é por isso, dois pegaram, mas vale a pena, meio aqui, quase um quarto, bom, ok. É por isso que quando você pensa que tudo diz que não, Ele olha para você e diz: tem um sim desse tamanho aí dentro de você. É isso que o versículo 8 está dizendo. Agora vamos lá, olha que coisa doida. Versículo 7: todos porém, ou temos porém, este tesouro, aqui começa a vulnerabilidade, em vasos de barro. Essa luz, essa glória, essa manifestação, isso que traz sentido, isso que dá significado, ele está guardado em um recipiente muito frágil. Escute: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Não confunda as duas coisas. Perplexos, beco sem saída, para onde eu vou, o que vai ser agora? Mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Lembra que quando você está sendo perseguido, é porque se tem alguém atrás de você, você que está na frente. Então, tem alguém aí? Relaxa. Ok? Don't worry, it's gonna be alright. Vai embora, tranquilo. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10, aí entra o negócio. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Versículo 13: temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso é que não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem
são eternas. Diga graças a Deus. Só esse versículo 18 a gente tinha que encerrar ele. Não, irmãos, sem conjectura imposta, de jeito nenhum. Só esse versículo 18. Coisas temporais, coisas que passam, vezes coisas eternas. Porque por vezes nós batalhamos tanto por coisas temporais. Se nós tivéssemos o mesmo envolvimento com coisas eternas, nós não estaríamos tão cansados nessa vida. Eu li uma frase uma vez que diz assim, que existem pessoas que estão tão envolvidas com as coisas, as preocupações e as demandas desta vida, que se tornaram inúteis para o céu. Percebe? O que eu posso falar sobre culpa? Veja que, à medida que Paulo vai escrevendo, ele vai celebrando a nossa vulnerabilidade. Semelhante a Jesus, quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele também fala sobre isso, quando ele começa a dizer assim: bem-aventurado porque você é pobre, bem-aventurado porque você chora, bem-aventurado porque você tem fome e sede, bem-aventurado porque estão perseguindo você, bem-aventurado porque você está sendo injuriado, bem-aventurado porque você está sendo humilhado, bem-aventurado você que sofre porque você é perseguidor. Você já percebeu que existem coisas que Deus permite sobre nós por uma razão de que Deus celebra a nossa disposição em reconhecer a nossa natureza, a nossa vulnerabilidade, e vou usar uma palavra forte aqui para o mundo, a nossa insignificância. Porque é isso que o sentimento e a ideia de culpa muitas vezes quer ocultar. Na verdade, a ideia de culpa para muita gente não é só um sentimento de que parece que você perdeu o controle da sua vida, ou porque você tem a ideia de que tudo para você tem que dar sempre bem, tudo bem. Eu quero muito que tudo dê certo sempre. Quando alguma coisa dá errado, você se sente culpado. Porque é mais confortável você dizer a culpa é minha, do que você dizer assim, a responsabilidade foi minha. É aqui que começa a diferença. Até que ponto culpa é culpa, ou até que ponto culpa é uma forma de você dizer a responsabilidade foi minha. Algum tempo atrás eu conversava com uma jovem, e é interessante como os jovens estão estressados hoje. Eu conversando com ela, eu pensei que ela teria assim uns 45 anos. Porque ela estava tão estressada: pastor, não sei o que fazer da minha vida, eu preciso casar, eu preciso ter filhos, o tempo está passando. Olhei para ela, eu disse: quantos anos você tem? 27. Amor, pensei que eu estava falando com uma jovem senhora de 40 e poucos anos, que já estava, preciso casar, meu tempo está passando, meus hormônios vão desaparecer, da onde vai vir bebê? E eu disse: mas que sentimento é essa? Não, porque eu me sinto culpada, porque perdi um relacionamento recentemente. A sensação de culpa, ou a ideia de culpa, também se descreve pela proposta que a gente se auto-dá ou se auto-faz, de que tudo se relaciona com aquilo que nós perdemos agora, ou com o que se perdeu recentemente. E por vezes não é o que a gente perdeu hoje que traz a culpa, é tudo aquilo que a gente perdeu ao longo da vida. É um acúmulo de coisas que a gente se permitiu viver. Augusto Cury, quando escreve sobre isso, ele diz que nós somos produtos do nosso passado. Todos os sims, todos os nãos, todos os acordos, o que você permitiu fazer parte da sua vida, ou o que você não permitiu, construíram você exatamente como você é. E quando você ouve isso, te dá um desespero, porque às vezes você tem a ideia de que se o que eu sou é produto do meu passado, de todas as minhas escolhas, decisões, sims e relacionamentos, de repente eu descubro que o que eu sou hoje não é exatamente o que eu queria ser. E aí o Augusto Cury dá uma palavra muito interessante, que ele diz assim: somos produtos do nosso passado, mas continuar escravo dele é opcional. Porque a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele começa a conceituar diferente. Augusto Cury diz assim:
é opcional, você pode mudar a partir de agora. Percebe? São várias coisas que nós precisamos pontuar. Qual a relevância, qual a importância? Eu brinquei com a pastora Rose, pastora Elaine, ela fica nervosa comigo. A pastora Rose, a gente estava jantando, e aí veio um docinho de chocolate. Ela falou assim: não, eu não posso comer esse doce que engorda. Aí eu digo assim: esse doce não engorda. O que te engordou foi o que a senhora comeu 50 anos atrás, até hoje. Esse aqui não. Agora, o que você consumiu lá atrás é que fez isso com você. Assim é culpa. Não é uma coisa que você descobre agora, é uma coisa que vem de longe. Então nós precisamos conceituar algumas coisas. Vocês estão aí? Não, de verdade, gente. Que hora? 10 horas? 9h30? 10, pastor? 10 horas, ok? Só para a gente ajudar. Então vamos lá. Beleza. Nós somos reflexo, nós somos resultados de uma história, de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Quando eu ministro especificamente sobre herança de família, maldição hereditária, memória de família, memória hereditária, consequência espiritual, carga de herança, há uma diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa e legado é para quem você deixa. Então, como funciona essa transferência? Existem 2 textos curiosos na Bíblia. Quem fala muito bem sobre isso é o pastor Cote. No livro do Êxodo, no capítulo de número 20, nós temos uma passagem bastante interessante. E os versículos 5 e 6 registram algo da seguinte natureza. O versículo de número 5 diz o seguinte: que Deus, ele visita a maldição dos pais ou do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O versículo de número 6 diz que ele visitará com graça, favor, misericórdia até 1000 sobre todos aqueles que guardarem a sua palavra, que guardarem os seus mandamentos. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, no versículo depois 20, parece que nós temos um confronto quando diz assim: a alma que pecar, essa viverá. Toda iniquidade do pai diz respeito ao pai, toda iniquidade do filho diz respeito ao filho, e cada um dê conta de si mesmo, e cada um cuide bem da sua alma, porque não haverá uma sequência hereditária. Esse texto dá a impressão que isso está sendo rompido. Eu estava ministrando algo nessa linha em uma outra igreja, e eu me lembro de um obreiro radical, que veio, e eu não sou radical, mas ele veio me confrontar no final da ministração, dizendo: eu não aceito essa palavra, porque não há maldição sobre mim, não há encantamento nenhum, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, eis que tudo se fez novo, e eu estou vivendo em novidade de vida, e o sangue de Jesus é a minha vitória. E eu disse: em nenhum momento eu questionei a eficácia do sangue de Jesus. A minha pergunta é: quanto desse sangue efetivamente opera em você? Quanto disso te mudou? Quanto disso te transformou? E eu observando de lá para cá, a vida pastoral dá isso para a gente. É no mínimo curioso. Crente quando diz assim: pastor, tem um minutinho, é mentira. Não, dá mais de 30. Já me acostumei. Eu disse: bem, vamos falar. Ok? Esse obreiro ficou irado. Eu olhei para ele e disse assim: tudo tem uma conexão com a paternidade, tudo tem a ver com a autoridade sacerdotal da casa. Você quer começar um aconselhamento? É porque minha vida. Você faz uma pergunta assim, ó: fala um pouquinho do seu pai para mim. Começa aqui. Perguntei para ele: desculpa, é uma pergunta que me ocorreu. Fala um pouquinho do seu pai para mim. Como é que é, pastor? Não, a gente está falando uma coisa completamente diferente, mas quem é seu pai? Fala um pouquinho do seu pai para mim. Meu pai não é crente, nunca foi à igreja. Sabe como é que é? Não é um homem santo, mas vida muito difícil, mas nunca deixou faltar nada lá em casa. Separou da minha mãe muito cedo. A única marca que eu tenho negativa é que quando eu completei 14 anos de idade,
quem me levou à casa de prostituição foi meu pai. Mas graças a Deus, com os 19 anos, eu conhecia Jesus e vim para a igreja. Só que quando eu tinha 22, desviei. Sabe como é que é a vida da gente? Mas logo eu voltei e me casei com uma santa serva de Deus. Não deu certo, também separei, casei com a segunda. Tivemos uma dificuldade, mas essa terceira esposa para mim é uma bênção. Eu disse: você teve um envolvimento com a pornografia e a prostituição aos 14 anos de idade, sem referência de casa, 3 casamentos. Você ainda acredita que não há uma herança, ou pelo menos alguma coisa depositada sobre você? Onde está a sua esposa agora? Ela não está se sentindo bem, não tem frequentado o culto. Falei: algum dos seus filhos do outro casamento moram com você? Não, tem 2. Por que eles não frequentam a igreja? Eles não conseguem se encontrar na igreja. Eu falei: então quer dizer que a cena se repete. Você não consegue discipular nem seus filhos. Algumas pessoas, quando você coloca eles na parede, eles dizem assim: tá bom, a culpa é minha. Como se isso fosse uma predisposição para fuga. É uma nuvem dissimulada. A culpa é minha. Não é a culpa é minha, é a responsabilidade é minha. Eu provoquei isso aqui, eu permiti isso, eu abri essa porta, eu me envolvi com isso, eu disse sim para isso. Você consegue perceber? É muito confortável simplesmente deixar tudo isso aqui e dizer: não, a culpa é minha. E muitos fazem isso orgulhosamente, como se fosse vantajoso dizer: a culpa foi minha, porque eu sempre me esmero em ser bom em tudo, mas agora a culpa foi minha. Não, a responsabilidade foi minha para esse negócio não ter dado certo. É diferente a maneira de pensar. Então vamos lá. Algumas pessoas confundem o sentimento de culpa, mesclando ele a um outro sentimento, que há uma diferença entre arrependimento e remorso. Quando que você tenha uma culpa que disfarça a sua responsabilidade, o que você tem é remorso, que é diferente de arrependimento. O arrependimento, quando você reconhece, você deixa, segue em paz. Nenhuma memória daquilo te afeta. Agora a culpa pelo remorso não. É aquele sentimento de que foi uma desgraça mesmo, mas foi legal. Mas todas as vezes que você lembra, você fica para baixo. E o sentimento de culpa volta. Isso pode estar confundindo você. O que mais que eu entendo dentro desse conceito? Algumas pessoas se apegam à ideia da culpa por causa do seu sentimento de perfeição, ou a sua ideia de perfeição, a sua imagem de que tudo tem que ser absolutamente segundo o seu controle e a sua maneira de ver o mundo. E eles descobrem que o mundo não gravita em torno deles, mas é melhor a culpa do que a responsabilidade. É um sentimento de perfeição, é uma exigência, é querer ser muito e descobre que não pode ser nem a metade, quiçá 1%. Ficam apegados a isso. Muito bem, o que mais? Nós não podemos esquecer de quem nós somos. E nós somos um processo de Deus. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E isso é individualmente. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e sejam santos. Não. E sejam perfeitos no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo, irrepreensíveis em 3 níveis, os quais pertencem a Deus. Quando você passa a ter um relacionamento com Deus, o seu espírito sofre um upgrade. Você é atualizado para as coisas espirituais. Porém, você pode viver baixo a influência de demônios, porque a sua alma, que é o seu registro de memória, que é o seu registro emocional, que é todas as suas lembranças, é tudo que você guardou, para você pegar naquela caixa de memória e dizer: hoje eu vou ficar assim, porque foi assim que eu aprendi a reagir quando eu estiver nessa circunstância, diante desse problema. É essa cara que eu tenho que fazer, é essa postura que eu tenho que ter, porque foi assim que eu me programei. Você pode viver a influência
existe um processo. O seu espírito está pronto. É por isso que a Bíblia diz: por essa razão sua carne é sempre fraca e abatida. Só que há uma palavra de Deus: o seu espírito está pronto. A sua carne ainda que abatida. A escolha sempre será você que faz. Quando você tem o seu espírito desatualizado e longe de Deus, o mundo diz para você: culpado, você aceita. O mundo diz para você: desgraçado, você aceita. O mundo diz para você: você não é amado, você aceita. Mas quando você tem o seu espírito atualizado em Deus, e no seu processo de irrepreensibilidade no espírito, na alma e no corpo, veja que são nos 3 níveis. Não é só em um, mas nos 3. Então você tem uma ajuda poderosa, que é o seu espírito. Quando o mundo diz que você não pode, mas você não tem a graça de Deus, você acredita que não pode. Mas quando você conhece a Deus, e a sua carne insiste em dizer: você não pode, porque na sua alma tem memórias de derrota, você tem a opção do seu espírito que grita: não podia, agora pode, porque você é uma nova criatura em Deus. Você entendeu porque que é obrigação sua ser espiritual? Porque o seu espírito em Deus vai dizer à sua alma: a vida agora é outra, a vida agora é diferente, a vida agora é em outro nível. Alguém entende esta palavra? Diga graças a Deus. Se a tua carne fala mais alto e a sua vida espiritual com Deus é fraca, você vai dar crédito à sua alma. Aqui entra 2 perguntinhas básicas da escola dominical. Eu comecei a minha vida com a palavra, dando aula na escola dominical, aos 14 anos de idade. E existem algumas perguntas que eu ouço até hoje. Se você não dá glória agora, rapaz, vai bater um arrependimento em mim tão grande. Podia ter vindo amanhã, mas vou falar, se não der glória. Presta atenção. 2 perguntinhas básicas de escola dominical que criança faz, e alguns pais ficam perdidos. Primeira pergunta: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que deixou? Se Deus sabia que o homem ia comer o fruto do jardim, por que permitiu? Perguntas clássicas. Deus não simplesmente permitiu. Gênesis, no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus deu ao homem autoridade e domínio. O homem tinha domínio para decidir quem vai triunfar, a carne ou o espírito. O homem tinha o domínio para decidir. Somado a esta pergunta vem a clássica, e é aqui que você tem que, deixa eu concluir que você, qual que é a clássica? Se Deus pode perdoar o homem, ai meu Deus, se Deus pode perdoar o homem, por que Deus não perdoa o diabo? As criancinhas perguntam isso. Tem muitas delas aqui hoje. Se Deus pode perdoar o homem, por que Deus não perdoa o diabo e os anjos? Cara, dá vontade de dar com a cabeça quando Deus me mostra essas coisas. Você vai dar graças a Deus porque você tem esse corpo. Você tem que dar graças a Deus porque você tem esse corpo. Esse corpo que eu e você tem, fragilizado, exposto, surrado, maltratado, é a válvula de escape. Você sabe por que Deus não pode perdoar o diabo e os anjos? Porque eles pecaram em ambiente espiritual. Eles pecaram em ambiente espiritual. Esse é o desespero de Satanás, porque ele não pode ter um corpo para se arrepender. Ele não pode ter você não entendeu? Ele não pode ter um corpo para se arrepender. Ele não pode ter um corpo para pedir socorro. É a nossa. Nós temos 2 caminhos de acesso a Deus: o nosso espírito e o nosso corpo. O corpo pode estar fraco, mas o espírito sempre estará forte. Foi por essa razão que Cristo veio em carne e não em espírito. É por essa razão que você precisa romper no espírito, na alma e no corpo. Aleluia.
O que pode estar acontecendo com você é um conflito de conceitos e princípios. É isso que pode estar acontecendo. Esse corpo é a nossa sorte. Esse corpo é o nosso escape. Porque se todas as burrices que a gente faz nesse corpo fizéssemos no espírito, não haveria perdão para nós, não haveria desculpa para nós. Mas essa queda, aquilo que parecia ser impossível, virou o possível de Deus. Aquilo que seria desgraça, virou a nossa sorte. Nós podemos nos arrepender. Tem alguém que entende isso até aqui? Diga graças a Deus. Quer ver? Faz um teste. Fecha os teus olhos e põe as duas mãos no seu coração. Faz um teste. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu me arrependo de todas as vezes que eu negligenciei a minha responsabilidade diante dos desafios que me cercaram. Eu te agradeço, porque o meu corpo, ainda que ferido, cansado e pecador, é a válvula de escape para o perdão de Deus. Diga: eu dou ordem ao meu espírito, corpo, eu ordeno toda a culpa, sai agora, no nome de Jesus. É você quem decide. Nós fomos organizados emocionalmente e conscientemente em atmosferas, em ambientes diferentes. Eu e você temos uma programação mental. Joyce Meyer fala muito sobre isso quando ela fala sobre o campo da batalha da mente. Nós temos uma programação pré-definida que tem origem de família. Quando você procura na Bíblia, no livro de Provérbios, se você tiver uma Bíblia, pode abrir, que vale a pena. Esse eu faço questão que você olha. Veja o que aconteceu com você. Livro de Provérbios, capítulo de número 30, versículos 11, 12, 13 e 14. Provérbios capítulo 30, versículos 11, 12, 13 e 14. De alguma forma, em alguma destas gerações, em alguma geração dessa, eu e você fomos gerados em algum ambiente com essa característica, com essa natureza. Escute quais são as gerações que produzem até hoje, porque demônios se perpetuam de almas escravizadas, de memórias escravizadas. Demônios se alimentam de continuidade de dor que passam de pai para filho, sim, senhores. Veja o que aconteceu conosco, o que a religião fez conosco e o que a palavra de Deus quer fazer conosco. Olha aqui, versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Existem pessoas que vêm de uma casa em que não consegue referência alguma em pai e mãe. Pai, referência de Deus. Mãe, referência para culto e adoração, equilíbrio, ética. Pai, doutrinamento, direitos e deveres, princípios. A criança nasce olhando para o pai, vê Deus, olha para a mãe, vê o prazer do culto, a atmosfera de casa, santidade de casa. Tem crianças que saem de um ambiente em que o pai não tem referência e a mãe não significa quase nada. O que acontece com esse indivíduo? Ele cresce, não reconhece paternidade, não reconhece governo, não entende o que é multiplicação, participação, serviço. A coisa mais triste que tem é trabalhar com voluntário. Voluntário é a coisa mais horrível de se ter perto de você, porque voluntário só faz o que quer, o que pode, quando dá e quando tem tempo. Agora servo é diferente. Estou aqui, vamos junto, é de dia, é de noite, é de tarde. Eu quero ver um negócio cheio da glória de Deus. É diferente. Sem referência de governo em casa, não serve, não reconhece paternidade, governo, atmosfera, adoração. Tem gente que não tem reverência em templo, em culto, em igreja. Tem gente que não tem reverência em espaço sagrado, porque reflete a irreverência da mãe. Tem gente que não respeita o governo do altar, porque nunca respeitou o governo de pai. Esse indivíduo cresce
A sociedade lá fora ele dá uma resposta, mas de repente ele aparece na igreja. Versículo 12: há uma geração que é pura aos seus olhos, justa aos seus olhos, mas nunca foi limpa da sua imundícia. Espírito da religião. O camarada cresce com uma série de problemas, com uma série de depósitos negativos, vem para a igreja, justo segundo os seus olhos, santarrão, crentão, justão, corretão, mas nunca foi limpo da sua imundícia. A religião fez isto, vestiu as pessoas do lado de fora, que não se perdoavam, que não se amavam, que não se relacionavam. É sogro que não falava com nora, nora que não falava com sogras, filho que não via pai, é amigo que é irmão, é parecido com esposa. A religião vestia por fora, mas não tinha lavagem por dentro. Esse cara aparece dentro da igreja e vive anos debaixo desse manto escuro, dessa opressão. Quando você menos espera, aquilo que parecia consolidado vai se esvaindo. Casamentos que se desaparecem, alianças que são rompidas, famílias que não se veem, pessoas que não podem andar juntos por causa da religião. Muitos vêm de uma geração sem referência, outros vêm de um espírito de religiosidade absurda. Terceira, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas para cima. Aqui já é a rebeldia escancarada. Enquanto a anterior anda no espírito, no ambiente da religião, vestido por fora, mas morto por dentro, a terceira geração já faz questão de erguer o nariz, erguer a cabeça, levantar a pálpebra e dizer: eu sou assim mesmo, você não me diz o que fazer, e se quiser me aturar é assim, e se quiser me levar que seja assim, porque eu sou assim e acabou. Faz questão de dizer para todo mundo a sua rebeldia e o nível da sua rebeldia. Por outro lado, nós temos o versículo 14: há uma geração cujos dentes são espadas e as queixadas como facas, consomem os aflitos na terra e os necessitados dentre os homens. Aqueles que recebem a transferência da culpa, da maldição, da limitação pela boca. Ou alguém veio de uma casa sem referência de pai e família, pai e mãe, ou alguém foi gerado num ambiente religioso, onde ele aprendeu, se vista pelo lado de fora e se mantenha porco pelo lado de dentro. Ou ele veio em um outro nível, onde você tem que falar o que você pensa mesmo, e quem quiser que ouça, quem não quiser que tampe os ouvidos. Ou ele vem de um ambiente em que o negócio é até mais abrandado, em termos de atitude e gesto de relação, mas as palavras são afiadas. Você é uma desgraça, você é a cara do seu avô falido e cuspido, seu pai morreu, não deixou nada, você vai no mesmo caminho. Você me lembra o seu tio, e toda vez que eu olho para sua cara eu vejo ele caído na porta de casa, ele morreu bêbado lá. Gente que maldiçoa, isso é uma desgraça, isso é uma vergonha. Isso se perpetua, dependendo da esfera onde você foi gerado. Você tem um acúmulo de ideias fixas sobre tudo. Então, quando alguma coisa te pressiona, ou fala mais alta a culpa, ou fala mais alta a baixa estima, ou você então abre mão para aquilo que te deixa depressivo, ou você se afasta, ou você se isola, ou você se suicida e morre. Quando você vem para o mundo de Deus, isso muda. Quando você vem para o mundo de Deus, isso muda. Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, capítulo de número 5, versículos 16 e 17: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contanto agora já não o conhecemos mais desta forma. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Oh meu Deus, levante as mãos direitas, as mãos lá em cima, direita, esquerda, levante as mãos. Eu vim aqui esta noite liberar uma palavra sobre você. Você não está livre de ser lançado no rosto, no chão, em aflição, por coisas que aconteceram lá atrás. Mas tenha isto em mente: você é uma nova criatura em Deus, e o amor de Deus tira de você toda a culpa. Toda a culpa. Aleluia. Para quem está anotando, pega aí, se não assiste depois. A culpa denuncia algumas coisas a respeito da nossa humanidade. Primeiro, a culpa denuncia o nosso delírio de grandeza. E Paulo vem dizendo: é bom você morrer um pouco hoje, igual a Cristo, semelhante a ela. Está na hora de você aceitar essas trevas sobre você, para que faça sentido tirar daí tanta luz. Não vem para te matar. Deus vai brotar daí cura para você, para os seus filhos e para todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Por que que às vezes me bate sentimento de culpa? Por causa desse espírito de grandeza, de achar que tudo gravita em torno de você, de que você pode controlar tudo na sua vida. Tudo pertence a Ele, para Ele, por Ele, para a glória dEle. Amém. Então relaxa, vai no ritmo de Deus. Segundo, o que é culpa ou sentimento de culpa denuncia? A nossa ideia de que podemos superar ou disfarçar a nossa incapacidade de reconhecer que erramos. O que está acontecendo comigo? Você tem duas opções: ou você segue culpado, ou você levanta a cabeça e diz: eu errei nisso aqui. Tinha um menino lá em Toronto que queria muito namorar uma moça, só que ele foi terrível. Pintou, bordou, aprontou, deu trabalho para o pai com câncer, morreu. Não ia para a escola, matava a aula, era um inferno. O pai morreu, caiu a ficha que algumas pessoas precisam de uma ajudinha para entender a vida. Às vezes Deus leva o pai, por exemplo, tentando se refazer, se apaixonou por uma moça. Todas as vezes que ele ia tentar falar com o pai da moça, ele dizia: quero namorar sua filha. E o pai dizia: você é um responsável, vagabundo, preguiçoso, nunca foi à escola, mal sabe cortar uma madeira, um pedaço. Você vai passar, sai daqui. Um dia ele foi lá comigo e falou: pastor, não aguento mais, toda vez que eu vou lá sou ofendido. É uma sensação de culpa. Foi ali que Deus me deu entendimento. Falei: então quando você voltar lá, chega de culpa, assume a responsabilidade. Ele voltou lá: você veio aqui de novo, seu vagabundo. Fui mesmo, pior do que o senhor imagina. Você não vale nada, mais do que o senhor imagina, 2 vezes multiplica. Você fez várias vezes, você 1000 vezes, vai o tempo todo, mas chegou uma hora que não tinha mais que acusar. Ele aceitou e reconheceu tudo. Fiz. No final, o velho nervoso, ele falou: fiz e me arrependo todos os dias da minha vida, e quero a oportunidade. Sua filha me dá força para entender que vale a pena ser gente boa. Está lá a vida deles. Você tem 2 opções: ou você continua dizendo: eu fui o culpado disso. Não, eu fui o responsável por isso. Por que a culpa vem? Para denunciar isso em você. Terceiro, por que o sentimento de culpa vem? Para tirar de nós a crença de que tudo gira em torno de nós, de que tudo depende, só pode acontecer exclusivamente por nossos esforços. E nós nos esquecemos que o que a gente sofre como culpa hoje não é o que aconteceu hoje, mas é o conjunto de tudo que aconteceu ontem. Quarto, o que a culpa denuncia em nós? A culpa denuncia aquilo que a gente acha, que toda culpa é o resultado de alguma coisa que foi feito agora,
mas nós estamos somando conjuntos de atitudes em que deveríamos ter sido mais verdadeiros e procuramos enganar primeiro a nós mesmos. Por isso você se sente culpado. Quinto, o que a culpa denuncia? Denuncia a nossa ilusão, a substituição que fazemos. Nós saímos de cena e nos tornamos o nosso principal crítico e acusador, ao invés de assumirmos o nosso lugar e sermos o primeiro a reconhecer que a gente precisa de ajuda. Essa culpa é uma nuvem de ilusão. Dói pelo fato de que a gente descobriu que não é capaz de tudo. Sexto, essa ideia fixa, essa ideia absoluta de que nós estamos no controle das nossas emoções. Eu posso amar quando eu quero, eu posso perdoar quando eu quero, eu sorrio quando eu quero, eu choro quando eu quero. E você descobre que existe algo movendo você a uma vida própria, sobrenatural. Quando a pessoa acorda, se ela não desperta a tempo, ela é envolvida por estágios perigosos da culpa. Quais são eles? Hostilidade, pessoa que não consegue se relacionar na boa, sempre bruto, sempre estúpido, sempre ofendendo, sempre apontando, sempre magoando as pessoas. Quando não, reclama sempre de tudo, nada tá bom, uma insatisfação eterna. Que mais? Frustração. Que mais? Depressão. Que mais? Vícios, alcoolismo, droga, prostituição. Que mais? Isolamento, cara tá longe. Que mais? Morte prematura. Não é só um sentimento de culpa por não reconhecer que você precisa ter responsabilidade. É mais do que isso. É até morrer prematuramente. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, isso aqui é confrontador. Pare de usar a culpa como status. Pare de apresentar uma carteirinha. Sou culpado mesmo, como se isso fosse grande coisa. Porque é isso que muita gente faz. Segundo, nós somos pessoas vulneráveis, sujeitos a errar. E Deus nos ama muito por isso. Porque Ele sabe que enquanto a gente errar no corpo, ainda tem jeito. Por isso que o pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Enquanto tudo se reservar a isso, que nada mais é um reflexo de uma alma que não foi curada, que não foi tratada, ainda tem jeito, porque o Espírito é forte. Quando o Espírito for muito mais forte e a alma passa a ser tratada para uma nova vida, quem nasce de novo reflete no corpo uma nova vida. O que é nascer de novo? É você chegar para uma pessoa e dizer para ela assim: mas você frequenta essa igreja? Frequento. E aí ela conta a história dela para você: bebi, fumei, prostituí, menti, enganei, fiz, pintei e bordei. O de cá olha e diz assim: cara, não parece que você fez isso. Não consigo ver você com cigarro na mão, cara. Eu não imagino você com, cara, o uísque na mão, não dá. Cara, você rodeado de mulheres, essa alegria que você tem do lado da sua esposa e dos seus filhos. Bom, você está me falando, eu acredito. Nascer de novo é quando fica inacreditável que você é quem você é. É quando é difícil acreditar. Quando as pessoas tentam buscar a imagem do velho você, tentar alinhar com vocês. Não, é impossível, cara. Não dá para acreditar que você fazia isso. Entendeu? Diga: eu nasci de novo. A nossa sorte é que a gente pode pecar aqui. Porque essa é a válvula de escape. Ele veio nesse corpo, nessa carne, para dizer: o Espírito é mais forte do que essa carne. E em último,
o que nós aprendemos e como começa a mudar? O processo de reconhecer o nosso erro. Preste atenção. Quando Jesus estava no Getsemane, ele viveu uma experiência muito interessante. Porque Jesus, por 2 vezes, ele ficou exposto a responder e viver baixa autoridade de Deus ou desistir dela. É isso que eu e você somos todo dia. Desde que Jesus nasce, com ênfase no batismo, quando Jesus passa pelo batismo, fica evidente, o diabo encontra Jesus. Todas as vezes que você passa por um nível de visibilidade, quando Deus te destaca entre as pessoas e diz: adorador, pregador, empresário, pai exemplar, mãe extraordinário, filho incrível. Todas as vezes que a sua vida começa a dar um testemunho de luz em tal proporção, o diabo diz: ele é querido de Deus. Sabe como que você identifica uma pessoa querida de Deus? Sem acepção de pessoas, mas algo que leva uma carga sobrenatural, um compromisso diferenciado pelo deserto que ele enfrenta depois. Até ali o diabo não se preocupou com Jesus. Peraí, depois de passar pelas águas e aquele envolvimento ali, ele enfrenta isso. Quer dizer, o que vem depois chama a atenção do diabo. Gente, o reino de Deus, ele tem vida. O reino de Deus não é estático, ele tem movimento. Pedro diz que o diabo anda ao derredor. Ele está se movimentando. Tem crente que não entende o que é isso. O diabo sabe, está movendo, está movendo, está movendo. Eu tenho que ser rápido porque está movendo. Eles estão movendo para oração, estão movendo para a palavra, estão movendo para adoração. Está movendo muito rápido, está movendo muito rápido. E aí, o que ele faz? Ele começa a acompanhar a Jesus. E o tempo de deserto de Jesus, o tempo de deserto vai dizendo ao diabo: o tamanho desse deserto, ele deve ter uma carga muito especial sobre ele. Deve ter algo muito poderoso sobre ele. É muita pouca visibilidade até então para um deserto tão grande. É aqui que você não entende o que está acontecendo comigo. O diabo está tentando ganhar tempo enquanto você passa debaixo dessa prova, nesse silêncio, nesse vale. O diabo diz: Deus ama demais, eu tenho que parar agora, eu tenho que parar agora, eu tenho que parar agora. Daqui a pouco ele dá de cara com Jesus e diz: ei, percebo que estás com fome. Percebo que estás com fome. O diabo não tem pressa, ele leva o tempo que for necessário. Mas quando abrir a porta de uma necessidade, ele entra. Diz a Bíblia, em jejum, 40 dias, teve fome. Fome? Está com fome. A porta se abriu, fragilidade. Essa porta só se abriu 2 vezes, no deserto e no Getsemane. Do deserto ao Getsemane, do Jordão ao Getsemane, você não vê nenhum momento Jesus sendo confrontado por Satanás. Eu te pego agora, eu te pego agora. Não, ele entendeu. A carne fraca, mas o espírito sai em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Enquanto vocês forem indo, vão pregando, expulsando, curando, libertando, profetizando, e o diabo não fala nada. No deserto, fome. Você acha que vale a pena esse sacrifício? Esse povo não vai confiar nisso. Essa gente é imediatista. Eles querem vir, pegar qualquer coisa, sai por aí e está valendo. Você acha que eles vão ter compromisso para coisa mais séria? Eles serão dominados por um espírito chamado culpa. Isso vai massacrá-los. O sentimento de culpa é semelhante a uma dívida impagável. Parece que você nunca vai conseguir quitar isso. Jesus, não dá para lidar com gente com culpa impagável. Até depois da cruz, eles vão achar que ainda são culpados. Faz o seguinte, termina isso aqui, pega essa pedra, volta para casa, dá gosto de pão, come isso, que é isso que eles vão fazer. Eles vão vir para o culto, vão pegar um pedaço de pedra, sair lambendo, dizendo: isso é pão e é o que eu preciso. É uma coisinha, sem compromisso, sem profundidade. Jesus disse: não, nem só de pão viverá o meu povo, mas eles caminharão debaixo de uma palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O meu povo vai mais longe do que você imagina. Não será esse o exemplo. Eles não vão lutar por pouca coisa. Quem está debaixo de espírito de culpa se contenta com um pedaço de pedra que tem gosto de pão e não luta por nada maior. O diabo começa a se preocupar. Estou perdendo tempo. E agora, como é que eu faço?
Aí o diabo diz: Pera. Não está escrito a seu respeito que tu vais ser rei? Não está escrito a seu respeito que tu vais governar? Não está escrito a seu respeito que se deres ordem aos anjos a teu respeito, você pode se precipitar daqui, o menor tropeço em uma pedra, eles vão agir a seu favor? Jesus responde para ele: mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Não é assim que funciona. Cuidado com a palavra. Somente a Ele adorará, somente a Ele servirá. Não use de abuso. O que Jesus está respondendo? Deus, a unção que Deus tem para a sua vida, a unção não vai com quem está fora de propósito. A unção só acompanha o propósito. A unção só seguirá enquanto você estiver no propósito. Não adianta acelerar o processo, não adianta fugir do processo, não adianta achar que você tem direitos e privilégios. Eu vou fazer o que quero e Deus é obrigado a me trazer de volta. Josué, como fui com Moisés, serei contigo. Onde colocar o pé, vou colocar, colocou a mão, vou colocar, vou te honrar. Vai firme, vai com força. Porém, tenha ânimo, nunca desanime. Nunca saia para a direita nem para a esquerda. Guarde a palavra e protege ela. Porque quando você desanima, se desviar, esquecer da palavra, eu não vou com você nem um palmo, quanto mais um passo. Não vou. Terceiro, quando ele toca na aliança, não tem conversa. No primeiro e no segundo ele discute, ainda conversa e argumenta. Na aliança não tem conversa. Faz o seguinte: está escrito que você vai ser rei. Eu tenho todos os domínios, poderes e autoridade. Tudo isso, está vendo essas forças e essa glória? Você não precisa passar pela cruz. Isso eu te dou. Eu te faço alcançar o trono, a coroa e o cetro agora. Não tem conversa. Só tem uma resposta: Satanás, vai. Agora. Não tem argumento. Quando toca na aliança, só tem uma palavra: Satanás, sai. E deixando, imediatamente veio os anjos e o serviram. Porque muita gente desprezou o serviço de anjos para ficar com pedra e gosto de pão. E tudo que você tinha lá na frente eram anjos a seu favor. Era machuro bococha. Naquele instante, Jesus podia cochear sobre a autoridade. Vai continuar assim? Jesus estava dizendo nas entrelinhas: não é para agora. Não vou chamar anjos, não vou comer pedra com gosto de pão, e você sai da minha frente, que eu tenho uma aliança com alguém que me prometeu lá em cima. E sai agora. Nunca mais o diabo o oportunou e incomodou até o Getsemane. Ao derredor, eu me lembro desse dia. Não era bem esse dia, mas era um deserto. Ele estava com fome. É bem parecido com aquela atmosfera. Quando Jesus está no Getsemane, toda a concentração de demônio disponível estava ali. Toda a concentração possível de demônios estavam ali. Até o momento em que Jesus diz: Pai, vamos fazer o seguinte. Eu vi a culpa. Se possível, dá para passar. Sensação de culpa, remorso vezes responsabilidade. Não quero uma culpa, quero responsabilidade. Quando ele diz: passa de mim esse cálice, os demônios, vai acabar aqui. Autoridade. Quando você está debaixo de uma palavra, não tem culpa, não há conflitos aqui. Oh meu Deus do céu, é ritmo de Deus. Hoje não deu, amanhã vai dar. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A responsabilidade é minha, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cara, o discurso é diferente. O diabo diz: agora. Aí Jesus diz: faz o seguinte, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Fica de pé comigo só um instante. Fica de pé comigo só um instante. Pelo amor de Deus. A cruz não é nada para quem vence no Getsemane. A cruz não é nada para quem chega no Getsemane e diz: não há culpa, há responsabilidade. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz, eu vou por este caminho. Quando o diabo vê você carregando a cruz, significa que não existe mais culpa. Simples assim. O que é a culpa, pastor? Falta de cruz em você. Sabe por que Jesus tinha que morrer todo dia? Para amar o mundo todo. Senão ele não conseguiria amar eu e você. Um tapa, um cuspia, outro traía, outro abandonava, portas se fechavam. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou. Ele morre todo dia, aparece. Paulo pega o que Pedro viu na prática e transforma em doutrina. Por isso que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É por isso que trazemos sempre, por toda a parte, a morte de Cristo Jesus no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Quando a culpa bate a porta, o Espírito Santo está dizendo assim para você: é um bom dia para você morrer hoje. Faz o seguinte: você quer se livrar dessa? Você quer sair dessa? Morre! Confessa! Reconhece! Dobra os seus joelhos, deita no chão, levanta as suas mãos, faz o que tem que fazer, mas diga: não vivo, mas eu. Quando a cruz aparece em você, é sinal que você já venceu no Getsemane. O que significa o Getsemane para a minha vida, pastor? Significa que tudo aquilo que ia te afligir até ali, a partir dali, não irão mais te afligir, não irão mais te maltratar. A cruz vai vir, você vai morrer, vai erguer a cabeça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguém diga alguma coisa. Ei, oh meu Deus, fecha os teus olhos, coloque as duas mãos no seu coração. A culpa vai deixar você esta noite, seja qual for, em que nível for, em que dimensão for. Eu não sei qual é a expressão de memória e lembrança que você tem. Eu não sei qual é o grau da dor que isso, o quanto isso lhe causa de dor, qual é o grau, qual é o nível. Mas uma coisa eu sei: você nunca mais levará isso com você. Daqui para frente, tudo que vai aparecer em você é a cruz de Cristo. E vai ficar bem claro para o diabo, para os demônios, para o inferno e para o mundo: você não vive mais. A cruz está dizendo que nada mais lhe para, nada mais lhe constrange, nada lhe petrifica, nada lhe engessa, nada lhe paralisa, nada lhe tira do propósito, nada. Oh meu Deus, fecha os teus olhos. Diga comigo: querido Jesus, esta noite eu vou deixar o meu lugar e vou para o altar. Não como das outras vezes. Eu irei esta noite para vencer para sempre. Quando olharem para mim, verão a tua cruz. Este é o sinal de que nada mais irá me impedir de viver os teus sonhos, de ser feliz. Fecha os teus olhos. Isso é um momento espiritual de mover.
Diga comigo: Espírito Santo, toca o meu coração, toca a minha mente, agora, como sinal da tua presença. Não há mais culpa. Eu vou ao altar agora receber esta oração. Diga: em nome de Jesus. Espírito Santo, toque estas pessoas agora de uma forma única. Nós não usamos de manipulação, de movimento humano. É só a tua presença. Tu sabes, aqueles que estão lutando com a culpa há tantos anos, eles serão libertos agora. Espírito Santo, traga-os para o altar agora, em nome de Jesus. Deixa o seu lugar agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Remanorobo. Vocês que estão aqui à frente, feche os olhos. Diga comigo: Senhor Jesus. Aqueles que podem, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu preferi a culpa do que o arrependimento. Sofri tanto por isso, mas nesta noite eu entendi que a minha sorte, que a minha chance, meu Deus, é a tua cruz. Por isso eu confesso, por todos os anos, por tudo, eu reconheço, meu Senhor, que tudo que eu tenho é o Senhor. Libera sobre mim da tua graça e do teu perdão. Cura-me completamente, porque a partir desta noite eu vou declarar que não há mais culpa. Eu estou livre, livre, livre. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Agora, 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 agora.